tarde para todo mundo, bem-vindos à nossa live aqui na Paint Color Confeitaria. Eu sou Jaqueline Ribeiro e hoje eu vou ensinar para vocês cupcakes criativos. O que é isso? Uma decoração simples de cupcake, mas com uma montagem diferenciada, tá bom? Eu trouxe aqui os meus cupcakes assadinhos, tá? Fiz uma massa de chocolate porque eu sou viciada em chocolate, tá? Vocês vão usar a massa que vocês mais gostarem de utilizar para os bolos de vocês, tá bom? Assei meu cupcake nessa assadeira linda da Decora e super prática porque se derramar um pouquinho de massa aqui, ele é antiaderente, então é super simples de limpar, super rápida, economiza nosso tempo, né? Porque a gente trabalha com produção, a gente quer isso, economia de tempo, não é verdade? Então, a Decora, ela tem essa para os cupcakes maiores e temos a nossa pequenininha aqui, ó, para os mini cupcakes, tá bom? Mesma facilidade e praticidade nas duas assadeiras, tá? Hoje eu vou montar para vocês aqui um sorvetão, digamos assim, tá? De cupcake. Eu fiz aqui um conezinho de papel, tá? Vocês podem usar scrap. Eu fiz com um papel, nem sei o nome desse papel, um papel craft, um papel mais grosso, gente, tá? Perguntem na Paint Color Confeitaria o nome desse papel, porque eles entendem tudo de papel também. Tá. Poderia usar casquinha de sorvete? Sim, poderia. Se fosse o mini cupcake, eu utilizaria a casquinha tradicional de sorvete, tá? Para os maiores, tem que ser aquele cascão. Porém, se você for utilizar casquinha de sorvete tradicional, você vai ter que banhar a sua casquinha por dentro. Pode ser com cobertura fracionada, que aí você não precisa fazer a temperagem, ou pode ser com chocolate nobre, mas aí precisa fazer uma temperagem de chocolate, tá bom? Por que que eu vou banhar essa casquinha toda por dentro? Porque senão a minha casquinha vai ficar ali exposta e ela é como se fosse um biscoitinho, certo? Ela vai absorver a umidade do ar, tá? E aí ela vai murchar e vai estragar a sua decoração, tá? Ela vai ficar feia, ela vai murchar todinho. Então, lembrando, se for usar casquinha de sorvete de verdade, a gente vai banhar ela toda por dentro, tá? E estão vendo aqui que eu fiz um recorte? Se fosse a casquinha também de sorvete normal, eu faria esse recorte também, tá? Com uma tesourinha ou uma faquinha, é super simples de fazer. Pra que fazer esse recorte? Porque depois eu vou colocar aqui no meu tabuleiro, tá bom? Se eu colocar no meu tabuleiro e eu não tiver esse recorte, ela é arredondada, ela vai ficar meio que sobressaindo, digamos assim, do meu tabuleiro, vai ficar esquisito, não vai ficar legal, tá bom? Então a gente dá essa aberturazinha aqui. Como é que eu vou fazer para aplicar a minha casquinha aqui? Vou pegar um pouquinho do meu recheio do cupcake. Aqui eu tô usando Nutella, tá? Qualquer recheio que vocês quiserem cremoso, vocês podem utilizar, tá? Eu utilizaria uma ganache ou até mesmo um glacê real para ajudar a colar aqui no tabuleiro de vocês, tá bom? Porque ele fixa melhor, tá? Vou colocar uma Nutella só um pouquinho, ó, vou colocar só uma sujeirinha de Nutella aqui. As meninas choram porque eu estou colocando Nutella no papel, depois elas vão ver o papel que eu sei, tá? Vou aplicar aqui e vou pressionar para dar uma coladinha. Aqui eu estou usando, é aqui que pega melhor, eu estou usando o bico 230, tá? Esse bico, ele é próprio para rechear cupcake, tá bom? Então, ó, coloquei meu recheio na manga de confeitar, tô usando um adaptador para ficar mais fácil, coloquei o bico 230 e eu vou rechear meu cupcake. Para eu rechear esse cupcake, o que eu vou fazer? Vou colocar o meu bico lá no fundo, sentir que ele chegou no fundo do meu cupcake. Eu pressiono e venho subindo o meu bico, tá? Fiz a minha primeira aplicação de recheio, tá? Faço isso 3 vezes pelo menos para o cupcake ficar bem recheadinho, tá? Então vou lá no fundo, pressiono, subo. No fundo, pressiono e subo. Faço com isso com todos os meus cupcakes, tá? Faço isso. Uma dica legal é você rechear o cupcake morninho. Porque quando você coloca esse recheio dentro do cupcake e ele tá morno, essa cobertura vai espalhar pro cupcake inteirinho. Fica uma delícia, tá? Vou aqui terminar de rechear os meus cupcakes.
tá? Sempre fazendo o mesmo movimento. Aqui eu tô usando a Nutella, mas pode ser um brigadeiro cremoso, pode ser uma geleia, tá? Vai da questão do gosto de vocês ou do cliente, né? Tudo certo aí? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Vou rechear, aqui eu vou usar 6 cupcakes, tá? Para essa montagem. Eu vou fazer uma montagem de sorvete, mas a gente poderia montar uma borboleta, um leãozinho, né? Dependendo da festa, a gente pode adaptar essa montagem, tá? Aí, ao invés de a gente decorar no bolo, a gente decora parte por parte do nosso cupcake para formar o bichinho que a gente quer. Só mais 3. Essa montagem que eu vou fazer aqui com os cupcakes, ela é legal porque às vezes a gente quer fazer uma festa, mas não quer fazer um bolo de partir. Às vezes a pessoa opta até por um bolo fake, né? Fazendo desse jeito, a gente consegue montar a mesa com esse bolo, deixar bem decoradinha a mesa, né? A gente decora conforme o tema da festa. E aqui eu não tenho que ficar cortando o bolo, nem nada. Cada criança, cada convidado da festa vem, pega um cupcake e tá todo mundo servido já. É super prático, tá? Facilita bastante as mamães aí, a vida das mamães. Prontinho, recheei os cupcakes que eu vou utilizar aqui. Recheei meus cupcakes. Agora, a mesma coisa que eu fiz com a minha casquinha, eu vou fazer aqui com os cupcakes, tá? Pegar um pouquinho do meu recheio, aplicar aqui embaixo. Esse eu vou posicionar um pouquinho pra dentro da minha casquinha. Dá pra ver aí? Uhum. Só um pouquinho para ele ficar mais encaixadinho, tá bom? Vou virar aqui para vocês irem vendo a posição certinho. E aqui eu não vou alinhar eles, poderia alinhar, mas eu vou querer um sorvete mais bagunçadinho, então eu vou colocando um para cada lado, ó. Coloquei um. O primeiro eu centralizei, esses eu vou dando um movimentozinho para os meus cupcakes, tá? E vou colocar aqui. Tá dando pra ver direitinho aí o movimento que tá ficando. Já posicionei todos os meus cupcakes, certo? Agora vamos pra parte gostosa, mais gostosa na verdade, que é a parte da decoração. Ó, cupcakes posicionados. Estão vendo aqui o movimento? Agora eu vou decorar o meu com chantilly. Vocês podem usar brigadeiro, pode usar ganache, pode usar, o que mais? Buttercream, tá? Cobertura cremosa que vocês quiserem para fazer o topo do cupcake de vocês. Aqui eu tô com chantilly mesmo, tá? Eu vou pegar aqui o meu chantilly. Ele tá branquinho. Eu vou colocar um pouquinho de corante branco, tá? Tô usando o corante da Cake Brasil, tá? Ele pigmenta bem, então eu vou colocando de pouquinho, porque quando a gente usa um corante que a gente quer chegar, vai num rosa pink, né? Ou às vezes num tom mais candy color, sempre a gente vai colocar aos pouquinhos o corante. Por quê? Se eu coloco de pouquinho, é mais fácil eu escurecer a cor da minha cobertura do que eu clarear, porque às vezes eu tô utilizando e só tenho aquele tanto só bati esse tanto de chantilly, preciso de um rosa candy, aí eu vou lá e coloco aquele monte de corante achando que não vai pigmentar, misturo, aí passa do tom. Se eu não tenho mais cobertura aqui para eu poder misturar e ir pro tom que eu quero baixar, fica difícil, então vamos colocando gotinha em gotinha até chegar no tom que a gente quer, tá? Peguei aqui o meu corante, o branco eu vou colocar de verdade porque eu quero bem pigmentadinho. Quero realçar esse branco, né? Meu chantilly já é branco, mas eu quero realçar ele. Eu sempre uso, tá? O branco, independente se eu tô usando chantilly ou se eu tô usando pasta americana, eu sempre coloco corante branco, tá? Pra realçar a cor e ela ficar mais bonita. Parece que não, mas dá uma mega diferença no resultado final, viu?
que a gente olha e a gente fala, ah, mas já é tão branquinho. Quando a gente põe o corante branco, a gente vê que não era tão branco assim. Aqui eu só vou misturar o meu chantilly. Gente, aqui como é chantilly, o que eu vou fazer? Eu vou misturar o meu chantilly e vou colocar na manga de confeitar e já vou utilizar. Por quê? Misturei. Se eu deixo ele parado aqui, ele começa a ficar poroso, tá? Então, na hora que eu for trabalhar, vai ficar feio. Se eu misturar também e colocar direto na manga de confeitar e deixar ela parada, também vai ficar porosa. Então, eu vou ter que esvaziar a manga tudo de novo, misturar e colocar. Então, eu vou preparar a minha manga aqui colocando o bico, já vou colocar a cobertura e já vou decorar o cupcake, tá bom? Para preparar a minha manga, eu vou usar o nosso querido bico 1M, porque ele é o xodózinho de todo mundo, né? Aqui, ó, o bico 1M, tá? Vou colocar ele dentro da minha manga, puxo ele lá pro fundo e aí eu vou cortar. Como é que eu corto esse bico para ele não pular da minha manga? Tá vendo que tem o desenho dele aqui, ó? Eu vou marcar um pouquinho abaixo desse desenho e vou cortar, tá? Um giro. E tiro, tá? Assim eu não corto em excesso e meu bico não escapa, tá? Coloquei o bico 1M, deixa eu misturar mais um pouquinho, porque lembra que eu falei, a gente deixando ele parado, ele já começa a ficar porosinho, tá? Outra coisa também que deixa chantilly poroso é mão muito quente. A minha mão é super quente. Então, às vezes eu trabalho com um paninho, né, um Perfex. Eu deixo ele dentro da água com gelo para ele ficar bem geladinho. Então, enquanto eu tô trabalhando, se eu percebo que ele tá ficando poroso porque minha mão tá esquentando muito, eu molho minha mão ali no Perfexzinho, né, limpo ela, ela vai ficar mais friazinha e eu continuo o meu trabalho, tá? Preparei minha manga. Vou colocar meu chantilly aqui. E aqui a gente vai escolher a ordem que a gente quer trabalhar, tá? Vou desprezar um pouquinho do creme. E vou começar aqui o meu trabalho. Vou começar aqui no topo, tá? Dá pra ver legalzinho aí? Se eu ficar assim, minha mão tá na frente. Ó, vou começar, vou fazer uma roseta, tá? Então, eu vou pressionar, vou fazer uma pitanga e girar em volta dela. Como eu tô fazendo o bolo virado pra vocês, meu acabamento sempre vai ficar aqui embaixo, tá? Se ele tivesse pra mim, a minha roseta, eu sairia com ela e pararia aqui, tá? Ao invés de parar aqui, eu pararia aqui. Por quê? Se eu fizer essa roseta e parar com ela aqui, vai ficar um bico aqui, certo? E aqui é o topo do meu cupcake. Se eu não for colocar nada, vai ficar aquela pontinha de acabamento de bico, tá? Se eu parar com ela aqui, aqui embaixo eu ainda vou fazer um acabamento na bordinha. Então vai esconder, tá bom? Então, pressiono, faço a pitanga, vou girando, preenchendo bem meu cupcake. Paro de pressionar e retiro, tá? Retirei, agora eu vou contar, eu vou usar 3 cores, então eu vou contar aqui e já vou pro meu próximo, tá bom? Esse daqui, ó, tá vendo que ele tá encostado nesse? Então a minha bola de sorvete, o acabamento dela vai ficar aqui. Então minha pontinha não vai mais parar aqui, ela vai parar aqui agora, tá? Então, pressiono, giro em volta da minha pitanga e parei aqui, tá? Pra eu conseguir esconder isso depois, tá? Vou deixar ele aqui pra depois eu fazer o acabamentozinho, porque eu não quero que ele atrapalhe a cobertura do próximo, tá? Aí depois eu vou esvaziar a manga, misturar tudo pra não ficar poroso. Aqui, a próxima cor que eu vou utilizar é o pink. Como eu falei, ele pigmenta bem, então eu vou colocar de pouquinho até chegar no tom que eu quero, ok? Então, ó, vou colocar 3 gotinhas
e vou misturar. Se chegou no tom que eu quero, que eu achei que fica bonito, eu deixo, senão eu vou acrescentando mais. Aqui eu quero uma cor mais fofinha, então eu vou deixar esse rosinha mais clarinho, tá? Ó. Misturo bem, pego todo o corante das bordas para não correr o risco de, na hora que eu estiver decorando, sair aquele risco de corante pigmentado demais. Aqui eu vou pedir, posso pedir pra você, Sara? Só um pouquinho do chantilly sem bater. Gente, ó, o meu chantilly, ele tá bem porosinho. Eu posso hidratar tanto com leite condensado, quanto com o próprio chantilly sem bater. Então aqui eu vou colocar só um pouquinho, só pra ele ficar um pouquinho mais liso. E olha a diferença que dá. Dá pra ver o pote ou só eu que acho que dá pra ver o pote? Gente, vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Eu esqueci de perguntar, era pra isso perguntar no começo, tá? Mas eu esqueci. Eu fiquei empolgada. Tá. Ó. Tá? Mais lisinho, tá vendo? Agora, aqui eu vou utilizar o bico Perlé 1A. Tá? Ó. Bico 1A. Perlé, tá? Ele é um perlé, ele é uma bolinha maior, tá bom? Mesmo jeito que eu coloquei o outro, só que esse ele não tem o desenho do bico, certo? Então, eu só vou... O bico começa aqui, eu vou só cortar um pouquinho mais pra baixo, pra não correr o risco de cortar em excesso. Vocês percebem que eu encaixo a manga na minha mão como se fosse um copinho? Pra ficar mais fácil, pra eu não melar minha manga toda de cobertura, tá? Coloquei o chantilly na minha manga. Minha manga ficou com um pouco de ar. Vou desprezar um pouco aqui. Mesmo movimento da pitanga, tá? Que eu fiz aqui a roseta, eu vou fazer o mesmo movimento, só que agora com o bico perlé. Então, pressiono, engordo ele e vou girar em volta do meu primeiro ponto, certo? Mesma coisa aqui. Pressiono, engordo, fiz a bolinha, vou girar em volta da minha bolinha. E vou parar aqui, porque aqui é onde eu vou cobrir, tá bom? Próxima cor. Agora, eu vou tingir o verde azul Tiffany, tá? Corante azul Tiffany. Tá? Azul Tiffany, azul piscina, verde. Vou colocar. Coloquei umas 6 gotinhas aqui. Tem bastante creme aqui. Vou fazer a mesma coisa. Misturar. Vou ver o tom que chegou. Se tiver no tom que me agrade, eu paro de tingir. Se não, eu coloco mais. Ah, outra coisa também, eu dei uma hidratada naquele chantilly, porque eu não ia mais utilizar corante, pra mim já tinha chegado na cor que eu queria, tá? Caso você tá atingindo aí o seu... Você bateu o seu chantilly, ele tá poroso, mas ele ainda não chegou no tom que você precisa, não coloque nada pra hidratar ainda, porque você vai usar mais corante. Você vai colocar mais corante, ele consequentemente vai começar a ficar um pouquinho mais molinho e você também vai misturar mais, né? Então, esse processo só de colocar o seu corante,
e misturar, ele já acaba deixando uma textura melhor pro seu chantilly, tá? Então espera só depois que chegar no tom que você quer, aí se precisar você dá uma hidratada, tá? Aqui ficou um tom bem bonitinho, mas eu quero um pouquinho mais escuro, só um pouquinho, tá? Vou colocar só 3 gotinhas, porque eu gosto de tudo meio quente. Misturou bem. Aqui, só de misturar, eu já tô vendo que eu não vou precisar hidratar esse daqui, tá? E eu vou deixar ele nesse tomzinho, porque eu achei muito fofo. Tá? Dá pra ver o tom? Dá pra ver? Senão eu escureço um pouquinho mais. Dá pra ver aqui. Parece branco, parece bem claro. Você quer que eu coloque? Vou colocar mais um pouquinho, só pra vocês enxergarem bem esse Tiffany, tá? Mas não vou sair da minha linha de candy. Tá? Escureci mais um pouco agora. Estão vendo? Eu tô escurecendo devagar. Se eu tivesse colocado tudo de uma vez, já teria passado do tom fazia tempo. Agora tá bom, né, Sara? Agora tá verdinho. Tá. Ó. Agora eu vou colocar na minha manga também. Eu vou usar o bico 2D, tá? Ele, eu consigo fazer roseta também, como se fosse um M, tá bom? Ela fica uma roseta bem parecida com a do bico 1M. Novamente, eu vou cortar abaixo do desenho do bico, tá? Vou marcar, cortar. Ah, tem que ser um pouquinho abaixo, tá? Não pode ser muito abaixo para não correr o risco do bico sair. E não pode ser em cima do desenho, porque senão o trabalho de bico não vai aparecer, tá bom? Se a manga de confeitar ficar em cima do desenho do bico, seu desenho sai com defeito, sai estragadinho, tá? Aí não aparece o bico que você tá trabalhando. Esse daqui, eu vou fazer várias pitanguinhas pra preencher, tá? Vou pôr só um pouquinho de chantilly pra hidratar, tá? Aqui a gente tá com ar ligado, ar também dá uma ressecada, tá? No nosso creme, então tem que dar uma hidratadinha. Ficou mais bonita a minha cobertura, tá? Vou colocar na manga. Minha caixa de bico pra mim. Ó, esse daqui eu vou fazer só a pitanga simples, tá bom? Então eu só não vou encostar no bolo, porque senão o desenho ele fica feio, ele achata. Eu só vou pressionar, parar de pressionar e tirar. Então aqui, ó. Posiciono, pressiono, paro e retiro. Pressiono, paro e retiro. Tá? Vou preencher todo o meu cupcake assim. Tudo certo, gente? Sim, Preenchi aqui. Vou preencher esse agora. Eu ia comentar uma coisa daqui a pouco. Vocês estão vendo que primeiro eu fiz toda a parte de preencher o cupcake, certo? Pra depois eu fazer a barrinha do meu sorvete. Como se fosse quando a gente põe a bola de sorvete, não fica uma bordinha? Pra depois fazer o detalhe de baixo. Por quê? Se eu já tivesse feito o acabamento aqui, na hora que eu fosse fazer essa parte aqui do próximo cupcake, ia atrapalhar todo o meu desenho, tá? Agora sim, eu vou começar.
Vou esvaziar minha manga só pra dar uma misturadinha, porque lembra que eu falei que fica poroso se fica parado na manga, tá? Ó, tá vendo que ele tá saindo? Deixa eu ver se dá pra você. Ele sai meio craquelado, dá pra ver? Meio quebradinho, tá? Que ele ficou poroso, porque a gente fala que ele deu uma dormidinha aqui na manga, tá? Aí ele fica poroso, então eu tenho que misturar, porque senão vai ficar feio. Vamos ver esvaziar. Vou misturar. E nesse agora eu vou colocar um pouquinho de chantilly sem bater, tá? Aí quando vocês estiverem trabalhando chantilly, dá uma tampadinha. Se tiver no ar também, dá uma tampadinha nele se for trabalhar muito tempo aí com ele. Pra ele não ficar ressecando tudo, tá? Coisa linda que fica. Vou colocar na minha manga de novo, só pra fazer o acabamentozinho da borda. Aqui, pra eu fazer acabamento da borda desse de roseta, eu vou fazer umas rosetas bem pequenininhas, tá? Menor que eu conseguir, porque o bico M ele é meio grandão, né? Então, a gente vai colocar pouca pressão aqui na hora de soltar o creme, pra não correr o risco de fazer umas rosetas muito grosseiras, pra não ficar com acabamento feio. Fica bem delicadinho o meu acabamento, tá? Então, peguei aqui, tô limpando meu bico pra sair bem o desenho, tá? Bom, esse cupcake, o sorvetinho, a bola é como se estivesse direcionada pra cá, tá? Pra esquerda. Então, eu vou fazer minhas rosetinhas meio que inclinadas pra cá, tá bom? Eu não vou fazer reto aqui, eu vou fazer de lateral. Então, vou pressionar, girar, parar, girar, parar, girar, parar. Tá? Deu pra entender? Tá? Vou limpar meu bico, porque suja mesmo, tá? E aqui, a mesma coisa, só que aqui eu não vou fazer rosetinha, aqui eu vou fazer um zigue-zague, tá bom? Então, a mesma coisa, não vou fazer aqui, vou fazer pra cá, porque é como se minha bola tivesse apoiada nessa daqui. Então, eu vou fazer um zigue-zague. Pressiono, subo e desço, subo e desço, subo e desço. Paro de pressionar e tiro. Tá. Agora, vamos para a próxima bola de sorvete. Demorou. Ah, outra coisa que pode fazer que fica bem legal... Eu tô saindo do centro. Outra coisa que pode fazer que fica bem legal é vocês associarem a cor da cobertura com o sabor do bolo. Por exemplo, faço uma massa de baunilha e posso saborizar com morango. Aqui no verdinho poderia ser raspas de limão na massa de baunilha. Então, cada cupcake com seu sabor vai ter a cobertura de acordo. Né? Então, morango um rosinha, um verde podia ser um limão, um pistache, tá? E assim por diante. Opa. Deixa eu ver aqui. Ainda com bico A, tá? Aqui eu só vou fazer poazinhos, tá? Vou fazer bolinhas no acabamento da minha bola de sorvete. Aqui o que tá saindo é o creme que tava já aqui dentro, né? Porque ele fica armazenado aqui no espaço do bico. E aqui eu vou fazer meus poazinhos, tá? Então eu vou pressionar, paro de pressionar e tiro. Pressiono, giro pra tirar, tá? Senão ele fica um biquinho. Deixa eu limpar o bico.
aqui eu vou dar o mesmo movimento, tá? Pressiono e giro. E agora vamos para nossa terceira cor, que é o nosso tifo. Deixa eu ver como ele foi o último que eu coloquei. Ele ainda tá cremosinho, tá? Então eu não vou precisar mexer nele. Aqui também eu vou fazer umas rosetinhas e vou fazer um zigue-zague, tá? Então, ó, pressiono e giro. Viu que, ó, ele faz uma rosetinha bem bonitinha também? Tá? Deixa eu ver agora. E aqui eu vou fazer um zigue-zague pegando em cima da casquinha, tá bom? Pra gente esconder essa bordinha. Então, pressiono, subo, desço, subo, desço, desço. Paro de pressionar e retiro pra não ter pontinhas, tá bom? Agora, o que eu vou fazer? Vou tingir um pouquinho mais esse rosa, que eu quero um rosa mais escurinho pra eu fazer aqui de cereja do meu sundae, tá? Do meu sorvetão aqui. Então, agora eu vou caprichar no rosa, agora vai ser sem dó, tá? Porque eu quero escurinho. Eu tô aqui ansiosa pra ver. Ó, vou apertar. Tem corante marrom aqui atrás de mim? Acho que tem, né? Uhum. Ó, vou deixar um bem chiclete, tá? Bonito, né? Uhum. Lindo. Nossa. Eu vou usar essa manga mesmo. Como é que eu vou juntar essa manga? Eu vou colocar um pouco da cobertura que eu fiz mais escura, certo? E vou tirar ela toda. Aí na hora que eu tiro, ela sai limpando esse rosinha claro que tava aqui e eu consigo aplicar o outro sem manchar. Tá vendo, ó? Que ele vai saindo com o rosa claro que tava na manga. Eu dou mais uma misturadinha aqui. Aqui, antes de eu colocar a cereja, eu tenho granulado, tá? Eu tenho vários confeitinhos aqui, mas eu vou pegar o granuladinho, tá? Eu vou jogar no branco pra dar uma ideia daquele sorvete de flocos, sabe? Então eu vou pôr esse granuladinho aqui. E aqui é a hora que a gente vai brincando com a decoração, tá bom? Cada um vai colocando aí tua criatividade, tá? Vou colocar uns confeitos candy colors aqui que combinem com a cor do bolo que eu tô fazendo, tá? Vou jogar nesses daqui. Cada um vai ter um confeitinho diferente. E agora, sabe, eu vou te pedir pra você pegar um bico perlê, qualquer um ali da minha caixinha. E uma matriz, que vai estar ali também. Coloquei meus confeitos. Vocês não estão vendo o que eu estou vendo, tá? Eu não estou rindo à toa, só vou falar isso. Os bastidores aqui estão rindo. Obrigada. Ó, vou usar o perlê número 3. E a matriz, por favor. O adaptador, sabe? O pequenininho, branquinho com a rosquinha. Ah, Sara, te dei trabalho à toa. Eu vou usar esse daqui mesmo. Ok. Gostou, né? Gostei dela, é óbvio. Vou trocar o bico aqui, tá? Aquele bico que eu usei pra recheio. Eu vou usar a mesma manga. Só vou trocar aqui o bico. Eu vou usar o bico 3 perlê. Poderia ser qualquer bico perlê maiorzinho, tá? Número 5, número 7, número 8, tá bom? Porque a intenção aqui vai ser fazer como se fosse uma caldinha escorrendo, sabe? Então aqui, ó, no rosa, Aqui você tá conectado com o áudio do microfone. eu vou pressionar.
Vou fazer um desenho aqui, o formato da minha calda escorrendo e depois eu venho preenchendo. A minha espátula preta tá aqui do meu lado, disfarça. Opa, tá saindo, tá mal encaixado aqui. Aqui um bico 5, 7 perlê ajuda, porque eles são maiores, aí eles vão um pouquinho mais rápido, tá? Depois eu vou dar uma ajeitada aqui com minha espátula. Então, aqui fazendo o formato da minha calda escorrendo aqui. Aqui vocês podem usar uma ganache também um pouquinho fluida, tá? Pra fazer a mesma textura que a gente usa pra fazer em borda de bolo, drip cake, tá? Que é pra fluir melhor. Ou se não, micro-ondas, se você estiver usando Nutella, um pouquinho no micro-ondas, 10 segundinhos, ele já fica mais molinho, aí a gente consegue usar aqui sem tanto drama, tá? Vou vir com minha espátula só pra tirar a marcação, um pouquinho aqui, ó. Pra não ficar marcando meu bico. Certo? Vou jogar umas estrelinhas aqui. Deixa eu pegar a cor que eu quero. A gente decora todos os cupcakes, viu? E agora, com o meu bico... Tem aqueles ali também, se você quiser usar, ó. Ah, tá. Tá, vou colocar aqui, peraí. Agora, com o meu bico perlê 1A ainda, tá bom? Aquele chantilly que eu tingi mais escuro. Vou colocar na manga pra fazer o topo aqui, tá? E aí, gente, o tabuleiro vocês podem personalizar também. Pega um pouquinho de chantilly, dá pra escrever feliz aniversário, dá pra colocar o nome do aniversariante, a idade do aniversariante, tá? Tudo a gente consegue, apesar de ser cupcake, a gente não tá usando topos de scrap, nem nada disso que dê pra colocar o nome e idade, a gente consegue personalizar o tabuleiro que a gente tá usando, tá? Então, aqui... Só mais uma vez. Agora fui. Ah, e sabe o que podia também? Eu não trouxe. Mas tem um arame, quem trabalha com flores aramadas, aqueles arames que a gente usa pra flor, colocar também na ponta da cereja, pra fazer o cabinho da cereja. Verdinho. Agora aqui eu só vou fazer um pontinho, um poazinho, tá? Bem aqui no topo do meu sorvete. Pressiono pra fazer a bolinha. Paro de pressionar e giro pra tirar. Certo? E olha só como é que ficou o nossa montagem aqui dos nossos cupcakes. Gostaram? Espero que tenham gostado, tá? Um trabalho super simples, né? Porque cupcake é simples de fazer, tá? Uma decoração também simples e o resultado que fica bem legal, fica bem diferente, tá bom? Tudo certo, meninas? Precisa de mais alguma coisa? Certo. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tem alguma pergunta? Não. Não? Tudo certo? Então tá ótimo. Gente, muito obrigada. Opa! Muito obrigada por ficarem aqui com a gente nessa live, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e continuem acompanhando a Paint Color Confeitaria, porque vem muita novidade por aí, tá bom? Beijos! Tchau, tchau, gente. Até a próxima.